Queridíssimo. Oiê! Oiê, bom dia, Bom dia! tudo bom? Eu vou me segurar Quanto aqui porque tempo? o Breno parece sério, gente, mas ele é uma piada. Ele vai começar a fazer uma gracinha, alguma coisa, eu vou dar risada. Não, numa live eu não consigo. Eu sou tímido. Sério. Eu Como só que tomo você tá? liberdade depois de um tempo. Ah, tá. Como você tá, meu amigo? Tudo ótimo, tudo em É, paz. tá nervoso? Primeira live. Ah, a primeira vez sempre fica nervoso, né? Tô, tô na Globo? É pra Globo? Ó, começou a fazer piadinha. O Murilo chegou também. Bom dia. Gente do céu, essa live vai ser um negócio. Vamos falar sério, o assunto é sério. Seríssimo, Breno. Você Seríssimo, falou que seríssimo. ia tocar, hein? Você falou que tinha um violão, que ia tocar. Eu tô expondo, porque eu Ó, adoro expor você. fala pessoal, no final, aguardem. Vou expor. Vou chamar o Helder. Gente, ele falou pra mim que ele queria que eu começar a tocar, e aí ele falou assim: você me derruba na hora que eu começar a tocar. E aí você fala assim: nossa, que voz angelical, mas pena que a gente não vai poder acompanhar. Não entrega, Nath. Poxa, estragou a piada. Não, mas eu tô aguardando ansiosamente pra fazer uma live com o Helder. Ai, desculpa, tá cortando um pouquinho minha cabeça. Obrigada, gente. Melhorou? Tá ótimo. O Helder, eu tô aguardando pra fazer com o Helder, porque aí a gente pode fazer um momento musical pra ele cantar com ele, pra gente em italiano. Lindo, lindo. Ele não escapa. Bom dia, Luciano. Gente, melhorou a questão da imagem? Tá tudo certo? A gente pode começar? Só der um ok aí. Tá Pra bom, o mim, você tá, enquadramento tá perfeito. tá? Pra você tá bom? Então tá ótimo. Tá ótimo. Gente, vamos fazer só uma prece rapidinho, né? Pra gente se sintonizar com o Pai Francisco, pra gente fazer um bom trabalho hoje, né? Então, que a gente possa fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, nosso mestre querido, que tanto nos acompanha no trabalho, e a todos os amigos que aqui estão, que possam se sintonizar com esse bate-papo, com essa conversa tão importante, tão urgente. Que Pai Francisco, nosso querido paizinho, Pai de todos os animais, de todas as criaturas, possa estar presente, levando a força da natureza e todo o amor a Cristo dessa live, para que mais corações possam ser tocados, motivados, para a gente seguir em frente nessa causa tão importante, tão urgente. Abençoe nosso irmão Breno, que estará aqui conosco, que possamos fazer um trabalho para Jesus, acima de tudo. Assim seja. Ah, que bonitinho! Aí. Então, vamos começar a apresentar nosso amigo. Breno, então, é membro do MOVE e ele escreveu um artigo, tem dois artigos, né, Breno, que você escreveu? E a gente vai fazer agora o Dois. primeiro. Uma obra vasta, difícil de acompanhar. Tá vendo, gente? Como que pode ser um menino sério um negócio desse? A gente vai fazer hoje a questão da domesticação de animais e as doenças infecciosas, qual é a relação das duas. E depois, mais para frente, a gente está vendo ainda um horário bom para fazer o segundo artigo dele, que é bem interessante, que fala sobre aquela pergunta bem polêmica do Livro dos Espíritos, que é se a carne nutre a carne. Que a gente sempre usa como argumento, né? As pessoas têm isso como argumento para legitimar o consumo, e aí a gente faz, no caso, o Breno fez um artigo para contrapor esse argumento, né? E aí a gente deixa para mais tarde. Breno, eu queria que você se É bom. apresentasse para a galera, falasse aquela apresentação básica, né? Quanto tempo no espiritismo, quanto tempo que é vegano, como é que entrou no MOV, e principalmente o que te motivou, quais foram as inspirações para você fazer esse artigo. Eu sou espírita quase que de berço, né? Meus pais já eram espíritas quando eu nasci. E Uhum. aí eu cresci indo à mocidade e tudo mais. E fiquei um tempo, até desde que eu me casei, a minha esposa não é espírita, muito pelo contrário. Então eu meio que me afastei por respeito, enfim. Mas está sempre dentro de mim, né? Essa verdade.
quando você tem contato com a verdade, ela nunca te abandona mais, né? E aí havia voltado, feito o curso, e estava um pouco desmotivado. É uma história que a gente ouve bastante lá do pessoal no Móvel Social, né? Tava Sim. desmotivado, assim, depois que me tornei vegano, já vai fazer 5 anos. Eu sou filho do Cowspiracy, né? Eu me tornei vegano de um dia pro outro, assim. Pá! Estourou alguma coisa dentro da minha mente, assim. Já comia carne e do nada virou vegano. Eu fiquei vegetariano, ovo-lacto, né? Por um ano e pouco, diminuindo, Ah, mas já com culpa, já sentindo culpa ali. Então era uma questão de só processo mesmo. só um tempo, né? Mas aí me afastei um pouco do espiritismo, assim, fiquei um pouco, né? Aí fui Uhum, olhar budismo, fui olhar outras coisas que já falavam um pouco mais pelos animais. E sim. aí eis que me deparo com uma coisa maravilhosa chamada MOV, que aí resgatou, né? Resgata a gente como a gente ouviu dos outros, né? Que resgata a gente de volta para. E a gente entende que, na verdade, a doutrina, ela ela combate esse uso, né? Que a gente faz dos animais, Sim. ela é puro Uhum. amor, né? É a palavra pura do Cristo, de Deus. Então aí foi uma redescoberta maravilhosa e minha fé aumentou 1 milhão de vezes. Sou eternamente grato ao MOV. Tudo que eu fizer pelo MOV nunca vai se equivaler ao que eu recebi deles. Que lindo! E você faz parte de uma ONG, né? Chamada Gente Como a Gente. Você pode falar um pouquinho sobre? Quem até me apresentou o MOV foi o Magno Grilenzoli, né? Ele é um dos fundadores do MOV. E ele que coordena a gente como a gente, aqui em Uhum. São Paulo, na Zona Norte. A gente distribui lanches veganos, faz ali um pãozinho, aquele buraco quente, não sei se todo mundo conhece buraco quente, aqui em São Paulo chama buraco Não. quente. Pega o pão francês, coloca ali carne moída, né? Mas a gente faz com soja. Uhum. E assim, a proposta ali é para atender os nossos irmãos ali da situação de rua que estão com fome, né? E eles comem e falam, nossa, que delícia essa carne moída. Porque a PTS se passa por carne moída, né? Eu quantas vezes no começo não olhava na geladeira aqui em casa, aquela PTS bem preparadinha, falava, não vou experimentar não, pedia para aqui em casa eles experimentarem antes para me Ver se dizerem era se era, mesmo. se era soja mesmo. Então a gente distribui isso para eles, eles ficam muito gratos e também ajuda ali os animaizinhos de rua que estão com Sim. eles ali muitas vezes, tratamento veterinário, castração, um trabalho lindo É, também. lindo. Breno, por favor, me coloca nessa ONG. Faz um tempo já que eu tô tentando me organizar para fazer parte, porque eu sou de Curitiba, mas moro em São Paulo. Tô em Curitiba agora por causa da quarentena, mas assim que eu voltar, eu Uhum. quero muito abraçar isso, de verdade. Me coloca. Nós vamos Pra juntos ver lá, te se eu levo lá. acredito. Eu faço medicina veterinária, então, nossa, eu estava procurando faz muito tempo uma ONG que pudesse aplicar isso, sabe, para esses animaizinhos, porque muitos moradores, quando vão para o albergue, né, esses da prefeitura, muitas vezes Tem não problema. deixam os animais, né, e aí eles não aceitam ir sem os animais. Sim. Uma Um relação dos linda de. motivos, né, um dos motivos deles continuarem, né, ficarem na rua mesmo é porque não aceitam os animaizinhos dele. Então, Uhum, entre o conforto momentâneo deles ali, eles preferem ficar na rua com os filhos dele, né? exatamente, exatamente. É um exemplo de Uhum. amor, né, de companheirismo. Sim. Então, e o que te motivou, então, a escrever exatamente esse artigo? Primeiro, o momento, né, bem propício porque a gente está vivendo. Tem muita gente falando disso, Uhum, muita gente contando essa verdade científica, que já é um fato científico que, né, os números dão uma variadinha, mas é de 70% para cima das doenças infecciosas na é, nossa história aí é zoonose, né? Vem de origem animal. E o fato da uhum, gente estar criando eles da forma como a gente está criando, de forma muito mais intensiva do que foi historicamente, aí nos últimos, desde os anos 70, 80, explodiu, né, a concentração de animais ali em galpões e tudo mais, e isso tem criado as condições propícias para a uhum, propagação de vírus, né? Você estudante, você com certeza está vendo isso, né? Como com certeza. e tem uma coisa que eles dizem que naqueles galpões com luz artificial, ambiente úmido, baixa muito a imunidade deles. É uma condição imunossupressora, né? Que eles dizem. Sim, Então, é no um que uso muito. baixa a imunidade desse ser, nós dois ficando ali naquele ambiente, nossa imunidade é lá embaixo, né? E Uhum, aí propicia ainda mais o contágio ali e os vírus a se uhum, espalharem, né? sim.
Não, e Eles, isso que a gente está vivendo da pandemia, né, faz todo sentido. A gente começou as lives a partir da minha condução, que foi, acho que finalzinho de março, começo de abril, com o Rafa, né, a gente tem um outro artigo do MOVE que é especificamente sobre o novo coronavírus, e logo em sim, seguida você já fez a publicação desse artigo, que complementa muito porque ele expande, né, ele vai falar sobre mais essa relação do confinamento em si, né, e de outras doenças, não somente pandemias, né, doenças que realmente sim, pegaram um ritmo muito maior do que se esperava, né. é. Então, acho que a gente pode começar, né, eu montei um roteirinho aqui, Uhum, é baseado no seu artigo. Como sempre, a gente sempre recomenda a leitura do artigo, está disponível no nosso site e no nosso Facebook. Quem quiser o link certinho, né, a gente pode oferecer no direct, é só falar com a gente. É sempre interessante a leitura integral, não é um artigo comprido, né, ele é bem curtinho, bem objetivo, e a uhum. gente aqui sempre dá uma pincelada, mas sempre oferecendo a leitura integral para as pessoas, né, sempre buscando isso. Logo no começo, você faz uma citação da Joana. Eu não lembro exatamente o livro. Peraí, tá na. Ó, Tá embaixo, que é né? o Dias Gloriosos, capítulo 9, que é um livro da Joana. E aí tem uma Uhum. citação aqui. Você quer ler essa citação? Você tá com ele aberto aí? Tô. Para a gente começar? Não pode ler. Joana é, assim, acho que das nossas referências, que nós estamos até aumentando, né? Eu estou mesmo cuidando dessa parte de eu e a Ju. Vamos ler Joana para aumentar ainda nossas referências. É impressionante o que ela fala, o amor dela pela natureza e o entendimento que ela tem de que natureza é tudo, né? E Uhum. deve ser a maior quantidade de referências que a gente tem, focado na natureza especificamente, assim, né? Numa visão mais holística, é de Joana. É impressionante, assim, é maravilhosa a obra dela. Então ela fala aqui nesse trechinho: vejamos, por exemplo, o que vem ocorrendo no ecossistema. O desrespeito à natureza, por ignorância inicial e por interesses mesquinhos e argentários no momento, tem produzido diversos efeitos graves para a própria existência humana. A aplicação de hormônios nas aves e nos animais de abatimento vem facultando doenças desconhecidas no ser humano. O aumento das áreas desérticas e o de gelo dos polos constituem ameaças que estão preocupando alguns governos e nações do planeta que temem pelo futuro, momentaneamente sombreado por angústias. E aí essa finalzinha é lindo: a vida é trabalhada por um princípio de ética divina, que não pode ser manipulada ao prazer da insensatez, sem que disso não decorram consequências imprevisíveis para os seus infratores. Tá Então, avisado. Ouve quem essa, quer, né? ela é muito cirúrgica. Nos pontos que ela coloca, ela é muito direta, né? Ela realmente contextualiza do que a gente está vivendo. Eu fui procurar qual é o ano desse livro, é de 2015. Eu não sei se é a primeira edição é de 2015. Então é um livro relativamente recente. Só que, do ponto de vista da veterinária, até falei para o Breno que eu queria fazer uma pequena correção. Não acho que foi culpa da Joana, se foi um erro dela, mas eu entendo que até 2015 ainda existia uma certa transição para um novo tipo de produção, porque o problema das aves de corte não é o hormônio. Então, as pessoas sempre falam assim, mas será que a ave tem hormônio? Será que eu ingeri o frango, eu estou me fazendo mal? Porque tem essa polêmica em torno disso. E por um certo momento, né, século passado, isso era utilizado. Só que aí foi percebendo a longo prazo que não tinha muito efeito. O que realmente dava efeito de aumento de carcaça, que eles chamam, né, é você selecionar a ave para que ela venha, as próximas gerações venham com mais peito, mais coxo, mais essas coisas. E principalmente um artifício que nós usamos dentro da veterinária, que a gente já vai falar mais sobre isso, que é o antibiótico. Então, o ponto que é o mais problemático das aves de corte é o antibiótico, porque o hormônio não tem muito efeito no curto tempo que eles têm de confinamento. Eles passam 40 dias confinados até o abate. Não dá tempo do corpo metabolizar esse hormônio para ter um efeito de crescimento de músculo. A gente usa isso nos bovinos. A gente, a veterinária, usa isso nos bovinos porque são 4 anos, então tem um tempo maior até o abate para ajudar nesse crescimento da musculatura. Mas nas aves, o antibiótico ele tem uma série de efeitos que ajuda a prevenir as doenças que o confinamento tem, que é o que a gente vai falar, mas também tem um efeito de intensificação da absorção, porque aí você diminui um pouco as bactérias do intestino, ajuda a parede intestinal a ter mais área e aí absorve mais comida. E com isso ela consegue converter mais em menos tempo e crescer.
Então, o problema disso, eu lembro que assim, na minha primeira aula desse assunto, em farmacologia, o professor já falou, gente, a gente tem que tomar cuidado com superbactérias. Porque é exatamente isso que a gente vai falar mais pra frente, mas já adiantando que não é o problema do hormônio, mas é um problema de antimicrobianos, que nós chamamos, que são os antibióticos. E vamos Sim. falar mais sobre isso depois. Mas só uma pequena correção E que eu acho que só pra gente é não se... importante, eu acho que a gente, enquanto ativista pelos animais, né, a gente tem que se ater muito a falar a realidade mesmo. No momento que a gente dá umas derrapadinhas, a gente abre uma brechinha para eles da Uhum, indústria verem dizer, tá vendo? Não sabem nada. Né? Eles estão falando coisa que eles não têm a menor noção do que, né? Então é muito uhum, importante essas correções mesmo, deixar as coisas bem claras, porque a uhum. realidade é feia. A gente não precisa torná-la nem mais nem menos, porque a realidade já é bastante cruel para eles, né? Exatamente. Eles estão esperando que a gente cometa um pequeno erro para tirar o mérito de todo o nosso trabalho, né? De Exatamente, fato. exatamente. E mais para frente, depois que você cita esse trecho, você cita um trecho também do Espírito Jair Presente, que através da mediunidade do Chico Xavier escreveu um poema. Você quer É ler bonito, também? né? É Vou muito ler. bonito. Meu caro Neca da Silva, depois de suas andanças em pocilgas e currais, eis que você me pergunta se vale a pena comer a carne dos animais. Dessa prática em geral, de agressão a tantas vidas, vão surgindo em toda parte moléstias desconhecidas. Depois, proteja os animais. Calma é remédio bem-vindo. O homem faz a matança e as doenças vão seguindo. É um poema mais longo, eu dei uma cortadinha só para linkar mesmo, como eles já cantam a bola, eles já estão avisando, né? Uhum. Avisa, quem avisa amigo é, né? Eu achei interessante você citar dois pontos do nosso catálogo de referências para falar sobre isso, porque acho que já coloca a gente no contexto, né? Já mostrando que a espiritualidade já inseriu a gente nesse assunto. E mais para frente agora você vai falar o que é ciência, né? Agora da parte espiritual e depois a ciência. E aqui Sim, é você o fala. grosso, Pode falar, pode falar. o grosso do artigo é baseado numa palestra do Dr. Michael Greger, né? Ele tem aquele site Nutrition Facts, Uhum, nutritionfacts.org. Ele escreveu um best-seller que é How Not to Die, Como Não Morrer, porque ele lista das 10 doenças mais prevalentes na humanidade hoje. E olhando, a humanidade está morrendo muito mais por doença cardíaca, por derrame, por pressão alta, diabetes, são todas doenças adquiridas por alimentação. Então uhum, ele é muito conhecido no meio, né, no nosso meio vegano. E aí sim. um site vegano publicou essa palestra dele de 2008, e aí foi baseado nessa palestra, esse artigo, e ele basicamente cantou o futuro. No finalzinho ele diz assim, que se não mudarmos os nossos práticas aí com os animais, vai surgir uma pandemia. Ele fala assim, imaginem ficar 90 dias em casa, isso em 2008, ele falando. Imaginem ficar Nossa. 90 dias em casa, sem poder sair, e só o fato de ir ao mercado, você pode estar trazendo mais do que as compras, né? Uma referência ao vírus que você estaria trazendo de volta para casa, do mercado e tal. Então, é exatamente o que nós estamos vivendo. A Ele gente está leu, né? Ele a leu gente está usando ciência, não foi adivinhação. Ele é um uhum, cientista. E ele sabia que ia acontecer porque a ciência faz isso. A ciência vai, projeta na curva, ó, vai acontecer isso aqui. Aconteceu. uhum. Não, já estão prevendo várias coisas também em relação à pandemia atual, né? E muitas pessoas acabam negando, né, essa ciência, achando que vai acontecer de outra forma e tal. E na verdade, esses parâmetros matemáticos são muito corretos, né? E a gente que acaba não se perdendo um pouco nisso e acabando indo para uma crença e tal, complicado. É. Mas a gente está completando 90 dias, acho que daqui 2 dias, mais ou menos, a gente completa 90 dias de confinamento. Então, tomara Quer que ver? isso seja assim, pelo amor de Deus. Certeiro. É. Uhum. Mas ainda acho que dentro do nosso contexto talvez se prolongue um pouco mais, né? E aí eu A ia falar palestra justamente. está linkada nas referências. Tem alguém perguntando qual que é a palestra? Ela está linkada lá no artigo, no final tem o link, é só clicar do YouTube. Ela está em Exatamente. inglês, eu sou professor de inglês, então eu vi como obrigação mesmo
de colocar em português, para quem eventualmente não consiga. Então, eu achei, não, é muito importante que esse conhecimento, que às vezes é limitado por causa do inglês, né? Com certeza. Chegar para a gente aqui, né? Não, perfeito. Ai, que chique, meu Deus, não sou de inglês. Hum. Eu ia falar então justamente isso, né? Que você baseia boa parte do seu artigo justamente nessa palestra dele, né, de 2008. E Sim. aqui eu achei muito interessante, até ressaltei aqui, que ele começa falando que há 10 mil anos atrás, nós, seres humanos, começamos a domesticar plantas e animais. Então, a gente começou a ter agricultura a partir de 12 mil anos, e a domesticação de animais um pouquinho depois. E aí, eu tô com esse livro, que eu me dei de presente, recebi ontem Ótimo ele, presente. e inclusive a gente até conversou sobre ele, né? E aí, tem um capítulo, que é o capítulo 5, que ele vai falar da maior fraude da história, que foi a Revolução Agrícola, né? Ele vai colocar dentro de um contexto de que nós falhamos nesse ponto por diversas coisas. Vários problemas que a humanidade teve partiu do fato da gente se assentar e começar a ter agricultura de animais, e agricultura de plantas e a domesticação de animais. E aqui eu acho muito interessante, porque ele coloca quais foram as maiores vítimas dessa história, né? Porque, dentre várias coisas, houve a questão da propriedade privada, né? A questão das desigualdades sociais. O livro fala mais aprofundado, se vocês quiserem procurar na internet, tem um capítulo separado, PDF. Mas ele tem um ponto específico que fala sobre as vítimas da revolução, que daí são os animais. Porque a gente passou a selecionar características nos animais, baseado no que seria ideal para nós. Então, a gente acaba falando muito sobre a questão humana, mas a gente esquece muito do que os animais sofreram para serem domesticados, para que a gente pudesse prosperar em muitos fatores, né? Em relação a isso, ele vai colocando várias coisas, tipo, os animais mais rebeldes, que não queriam ser domesticados, eles eram abatidos mais cedo. E aqueles que eram mais dóceis e produziam mais carne, mais leite, mais lã, mesmo que isso fosse contra ao que seria confortável para ele, eles mantinham vivo para que desse o que fosse de interesse para o ser humano. A partir daí a gente foi selecionando, selecionando, até que hoje, esses animais que nós temos em confinamento, eles são extremamente diferentes do que eles eram na natureza. Então, eles não poderiam ser simplesmente soltos na natureza, porque eles não têm mais como sobreviver, né? Eles teriam que ficar em santuários e outras questões. E dentro disso tudo é o link que puxa dessa palestra, né? Porque justamente o fato da gente começar a juntar esses animais muito próximos do ser humano fez com que a gente começasse a compartilhar excreções e sangue, sabe? Coisas assim do dia a dia ali da produção. Isso fez com que a gente começasse a ter os vírus compartilhados também. E aí as zoonoses começaram a vir. E você cita, inclusive, né? Sarampo, varíola, febre tifoide, poliomielite e a gripe começaram a circular entre os seres humanos, e isso não existia quando a gente O era nômade. resfriado. A gente não espirrava até 10 mil anos atrás, o Dr. Gregory coloca. Não espirrava, não tinha gripe, não tinha resfriado. O resfriado veio, se eu não me Ele engano, foi. é porque o cavalo, a gente começou a ferrar o cavalo. E aí a gente tinha contato com as secreções bucais deles. E ali o vírus estava ali, os cavalos espirravam. Mas ficava só nisso para eles. E aí a Uhum, gente começou a ter contato com essas secreções. uhum. E aí começou, né? Não tinha, era uma humanidade mais saudável, se você pensar, né? Não tinha essas grandes doenças infecciosas. Né? Você fala muito aqui, né, que a domesticação e a criação de patos fez com que surgisse a gripe mesmo, não só o resfriado, mas a influenza, porque ela era Sim. um vírus que ela se propagava na água, né, dos patos, e aí você trazendo os patos para perto do ser humano, ele precisou se adaptar, né? Fala um pouquinho sobre isso. Basicamente, esse vírus vivia ali no intestino, no meio aquoso, os Ah, patos ali no laguinho. O vírus ele se propaga. O que o vírus quer, na verdade? Qual que é a lógica do vírus? É maximizar a sua propagação, né? Então ele estava no meio ideal para ele. O pato ali soltava aquele vírus no próprio lago, os outros patinhos acabavam absorvendo e ficava ali uma simbiose. Era uma simbiose, não era algo que fazia mal para os patos. Na medida em que nós tiramos esse pato daquele meio líquido ali, e ele começou a conviver com as galinhas, com outros tipos de aves, num ambiente terrestre, esse vírus se vê ameaçado. O vírus é como um animal
selvagem, que só ataca se estiver ameaçado. Então ele estava ameaçado nesse momento. E aí ele Uhum. começa a mutar, e aí ele chega em algum momento até o pulmão das aves. E uma coisa Uhum. que foi interessante de entender aqui, que ele força uma inflamação, ele força a gente a espirrar ou a tossir, porque nesse momento a gente está propagando, Meio né? de Nós estamos cultura. propagando, é. E aí nós estamos ajudando o vírus, nós estamos servindo de hospedeiros desse vírus para que ele se propague mais, tossindo aí pelo mundo afora. Gente, é uma coisa assim, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, né? A gente sempre acha que essas doenças sempre existiram. E até queria falar que o Rafa comentou, não sei se você chegou a ver, o Rafa comentou que o termo zoonoses, né, a gente usa muito na veterinária, que seriam as doenças que a gente pode passar para os animais e os animais passam para a gente. Só que o próprio termo zoo é animal, nozes vem de doença. Então, seriam as Uhum. doenças que os animais passam para o ser humano. E isso, o Rafa está dizendo aqui que seria um termo antropocêntrico, né? Porque nós também podemos passar doenças para os animais. Né? Então é Sim. uma troca e que não é saudável. Se a gente estivesse vivendo antes do período de domesticação, a história era outra, né? A gente, cada um vivia no seu habitat, nós éramos nômades, coletores, caçadores, em algumas tribos, né? E ninguém ameaçava ninguém, ninguém vivia numa relação muito próxima como nós passamos a ter, né? É. O que mais que eu notei aqui? Ah, Uma uma coisa que coisa muito. você, só um ponto que você Oi. falou, né? A gente usa na veterinária e na ciência, é completamente dominada pela linguagem antropocêntrica, né? A gente fala de Total. melhoramento genético. Mas melhoramento para quem, cara pálida? Né? Pega lá uma vaca com Uber gigantesco, que ela mal consegue se mexer, Uhum. e aí vem, é até uma percepção que talvez não esteja errada. As pessoas falam, mas se a gente não tirar o leite da vaca, ela morre, ela vai explodir ali. Se a gente não Uhum. tosquiar a ovelha, ela vai se afogar na própria lã. Mas é porque não é essas duas espécimes aí já não são mais o que o Natural. nosso pai criou, né? Não é uma coisa da natureza mais. Nós manipulamos e aí nós criamos esses Frankensteinzinhos, né? Pois é. Então, não é saudável mais para esses seres, infelizmente, nossos irmãos, viverem dessa forma. Já A gente até dependem conversou disso. rapidinho, né? Que vai ter que, algum momento na nossa história, nós vamos ter que deixá-los decair a população e Aham. talvez se transformar em alguma outra coisa. Como Sim, pega esses cachorrinhos, o Pug. O Pug não pode mais existir. Duro falar assim, né? é Mas duro. ele não vive do jeito que ele é, né? Que nós fizemos, né? E por estética, né? É. E com os Eu, animais de produção a mesma coisa. eu penso assim, sendo realista, né? Eu acho que a gente vai ter um processo ali de uns 30 anos, 20 a 30 anos, que o consumo vai decaindo, sabe? As pessoas vão tomando consciência e tal. E naturalmente, quando o consumo diminui, você não tem a necessidade de criar tanto mais. Então, acho que vai ser uma curva que vai caindo junto, até que a gente tenha um Sim. rebanho bem menor. E que se um dia a gente chegar à conclusão de que a gente tem que libertar os animais, eu acho que vai ser um número mais maleável para a gente começar a colocar em santuários, criar esses animais de uma maneira próxima ainda ao ser humano, que dependem de nós, né? Assim como os animais de raça que você citou já não vivem mais na natureza, não dá para simplesmente soltar, porque aí é animal abandonado, né? Mas simplesmente não vivem mais, como os lobos. Então, seriam outras manobras que a gente deveria fazer. Mas eu acho que a gente não deve usar isso como argumento para continuar o consumo. Ah, já estragamos mesmo, então vamos continuar. A gente tem como salvar esses animais, depende de nós. Nós somos esses tutores desses animais, né? Temos essa responsabilidade. Só que eu não acho que isso seja uma coisa do dia para a noite. Eu acho que vai ser uma coisa gradativa e principalmente pela questão ambiental, né? Que tá muito urgente hoje em dia. A gente precisa acabar com o consumo, se não pelos animais ou pela saúde, que se importe pelo menos com os impactos ambientais, né? Tem muitas abordagens, né? Os motivos não faltam motivos. Saúde, o meio ambiente, a questão ética, não falta motivo espiritual, né? Social, Então né? cada um escolhe o seu, não importa por que via você vai chegar aqui. Venha, você é bem-vindo. E aí, quando tiver aqui, aconteceu isso comigo, assim. Quando você Uhum. chegar, tudo se une, né? Como eu falei, eu não vim pelo caminho da espiritualidade necessariamente. Eu vim mais pela. Me chocou muito o tratamento dos animais, quando eu assisti o Cowspiracy, depois vi o Terráqueos.
Uhum. Mas quando eu cheguei aqui nesse ponto, a minha espiritualidade desabrochou muito mais. Porque você vê que está tudo integrado e tudo faz muito sentido, né? Parece até que teve alguém, ó, vou dar um spoiler aqui, hein? Ó, é a melhor alimentação, né? Que é mais saudável para a gente, melhor para o planeta, mais ética. Não parece que teve alguém que bolou esse esquema aí e codificou, e essa é a chave, né, do nosso progresso? Não parece que alguém planejou Faz isso, sentido. né? Será quem Mas é foi, né? triste. É muito triste porque nós vivemos muito em contraste. Ontem eu estava lendo o Evangelho e falava um pouco sobre isso. A gente precisa passar pela doença para a gente valorizar a saúde. Então eu vejo que a gente precisou chegar a um ponto tão bizarro em relação aos animais para que a gente tivesse a consciência de que isso não estava certo. Mas a gente tinha toda a capacidade de ter feito esse raciocínio há muitos séculos atrás. Antes mesmo da domesticação dos animais, alguém poderia ter pensado, pô, mas acho que não é certo a gente manter os animais perto de nós. Por que a gente não mantém eles aqui e a gente caça de vez em quando e tal, manter uma relação mais fraterna, enfim, de companhia, como a gente tem relatos de que Marte, né? A gente até tem isso no questão do livro da mãe do Chico Xavier, né? Cartas de uma Cartas de Morta, uma morte, né? É. é que ela visita Marte, né? E aí ela vê que a civilização foi construída inteira baseada numa não violência até nos irmãos animais, né? Porque desde o Sim. começo dos primórdios da civilização optaram por não violar os direitos dos animais, né? A gente É tinha falta de essas coisas. fé, é falta de fé. Uma hora a gente chega lá, né? Tem aquela passagem linda da Bíblia, eu gosto muito de lembrar dela, que fala, né, olhai as aves no céu, e aí termina, eles dizem pra gente, olha só, uma mensagem bíblica já de mais de 2000 anos, né, 2000 anos. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que havemos de comer ou que havemos de beber, com que nos havemos de vestir, porque vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então Uhum. é não ter medo. Eu sei que é normal ter medo, né? A gente não é muito criancinha, a gente é É, inseguro, tem medo, mas confia. Confia que uhum, o Pai não nos abandona. com Faz o certeza, que é justo, faz o que é, né? O que está no nosso coração mesmo. certeza. E Uhum. eu estava falando sobre, voltando à questão da palestra, né, que você continua, teve um ponto assim que eu parei assim, eu falei, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Que foi a questão que quando o homem branco, né, os portugueses, os europeus, vieram para a América, tanto a América do Norte, Central como a do Sul, eles trouxeram muitos vírus, né, muitas bactérias que os indígenas, os nativos, não tinham contato. E aí vocês perguntam, né, mas como que não foi o processo contrário, né? Por que que os indígenas não passaram as doenças para os europeus e, na verdade, foi o contrário? E aí você explica, né, se gostaria de falar sobre isso? Né, isso aí foi o Dr. Michael Greger que fala isso, na verdade. Ele diz que porque, É, simplesmente sim, porque eles não tinham as doenças para passar. Não tinha nada para exato. passar. Né? Por quê? Uhum. Porque eles tinham, né, não vamos dizer, não vamos dourar demais a pílula, dizer que eles eram veganos. Não eram, eles caçavam, né? Enfim. Sim, Mas eles não mantinham os animais em confinamento, eles não tinham cercadinho. O índio é, não tem cercadinho, o índio vai lá, tá com fome, vai lá no rio e pesca, né? é, É, é uma coisa um pouco, né? Vamos dizer, é um processo que talvez, né, com a evolução levasse a gente a, não, agora não vamos mais nem precisar disso, mas era uma coisa mais natural, né? É inevitável a gente concluir que é uma relação de muito mais respeito. mas sabe que o problema, eu acho que de tudo, é o que traz no livro. Por isso que ele fala que foi a grande fraude, a grande armadilha. Porque, bem rapidinho, vou falar um pouquinho desse livro como Sim. uma propaganda, que ele é muito bom. A gente até conversou sobre isso. Quando a gente passou a domesticar essas espécies de plantas e de animais e não mais ser nômade, né, se assentar, ser sedentário, a gente passou a ter uma variedade muito menor de alimentos, porque a gente já não tinha mais o hábito de ir coletar na natureza. Então, nós começamos a domesticar o trigo, a cevada e por aí foi, né? Então, a gente tinha uma variedade muito menor, e os animais também, a gente teve um processo longo até de domesticação dos animais, até ter os recursos que nós queríamos, né? Só que com o passar do tempo, isso ajudou a população a crescer. Só que a gente fez mais pessoas viverem com menos, sendo menos saudável, viverem mais anos, mas com menos qualidade do que antes. Então, se antes a gente vivia 25, 30 anos na natureza,
passamos a viver 40, só que uma vida péssima, nutricionalmente, e as doenças se proliferando. E aí, se, por exemplo, ele até fala no livro, se algumas gerações depois se percebesse que foi um erro, já não dava para voltar atrás, porque você tinha mais pessoas na tribo, né? E essas pessoas tinham necessidade de comer, e se simplesmente você desistisse de tudo e voltasse para o estado natural, já não teria comida suficiente para todos. Então, aí a gente foi criando essa armadilha uma em cima da outra, e aí quanto mais tempo passou, mais a gente depende, né, de outras pessoas, dos agricultores, pecuaristas, alguns, né, infelizmente, para obter o alimento, e tivemos um distanciamento da natureza, né, do contato que nós tínhamos, e aí simplesmente não dava para a gente voltar atrás. É a mesma coisa que hoje é pior ainda. Temos 7 bilhões de pessoas no mundo, não dá para simplesmente a gente acabar com toda a agricultura, todo mundo vai viver na natureza. A gente já não tem mais como fazer isso. Então, dependemos toda a nossa alimentação de outras pessoas. Terceirizamos a nossa alimentação. E as doenças que passaram a conviver conosco, né? Exatamente. Um erro vai em cadeia, um erro vai levando a outro e torna a solução muito mais complexa, né? O que acontece é que quando cada um de nós for modificando e a gente for quebrando um pouco com esse antropocentrismo, né, com esse especismo que é tão forte em nós, com a fé, a gente da fé muito forte, né, a resposta vai vir, porque talvez seja complexa demais para a gente, mas não para eles. Então, assim, é ir mudando a forma de pensar, é ir colocando a compaixão em primeiro lugar, e a gente vai achar uma solução. Né? Não é imediata. O próprio Emmanuel coloca naquela resposta dele ao 129 do Consolador, de que no parágrafo do meio, que muitos usam aquele parágrafo para dizer, não é agora, né? Apesar do primeiro ser muito taxativo e o último também, mas o do meio ele diz, olha, nós temos que considerar toda a indústria, muitos empregos, muitas pessoas dependem disso. Então, claro que temos que levar isso em consideração, mas terminando com o parágrafo dele, trabalhemos a partir de já pela mudança, né? Mudança individual em cada um de nós. Individual. E a solução vai vir, com certeza. Com certeza. E aí você vai colocando, né, citando novamente a palestra, estou colocando você, mas você entendeu. Que a partir de 1929, com a criação da penicilina, né, o primeiro antibiótico da história, a gente passou a ter um certo controle, né, dessas doenças. A gente fala na veterinária até, inclusive, de momento pré-antibiótico, momento de expansão do antibiótico, momento pós-antibiótico. E aí a gente está no momento pós-antibiótico agora, né? Porque começamos em 1929, aí tivemos um momento muito bom, assim, que realmente a gente conseguiu controlar muito essas doenças, de uma maneira, óbvio, paliativa, né? Sem bater com a raiz do problema. Só que a partir de 1975, a gente teve um crescimento da demanda de alimentos e, consequentemente, uma tecnificação, um aumento de produção desses alimentos, e passamos a ter uma cadeia industrial, né? E aí, justamente, a gente aumentou o número de animais confinados para mais pessoas se alimentarem, porque também a população humana estava crescendo absurdamente. E aí começou o problema, né? Que aí é o que a gente vai falando mais em seguida, que é a questão das superbactérias. E, assim, eu posso falar desse ponto, que eu acho que eu já estudei, seria interessante. Que eu falei questão, não sei se para quem estava no começo da live, para as aves, principalmente, a gente usa muito antibiótico dentro da veterinária. Com dois aspectos, né? Para impedir, a gente usa muito anticoccídio, que é para coccidiose, uma doença muito, muito ferrada, assim, que acontece tanto nos animais quanto no ser humano, pode passar. Mas os antibióticos, eles servem também para combater muitas bactérias, tipo salmonela e tal, que poderiam passar para o ovo ou para a carne e nos contaminar. Então, a gente usa também nesse ponto paliativo e de prevenção, mas também como um aditivo para ter mais carne, né? E aí, o problema disso é que tem um período de carência que você precisa respeitar antes de comercializar o ovo ou a carne. Então, você tem que ter ali alguns dias que você não pode fazer nada. O leite também tem esse problema, né? Você tem muita questão de mastite, né? Problemas de infecção do Uber. E aí você toma muito antibiótico para a vaca, dá muito antibiótico. E você precisa respeitar alguns dias, você não pode retirar o leite e comercializar. Porque você tem um aumento dessa taxa de
de passar antibiótico para as pessoas. Só que mesmo que você respeite esse período de carência, você ainda tem uma quantidade mínima ali que pode gerar algum problema a longo prazo. E os cientistas ainda não têm uma conclusão muito exata sobre isso. Mas o ponto é, aqui no Brasil não se respeita muito o período de carência. As pessoas não têm muito conhecimento disso, então acabam comercializando de qualquer jeito. Então, o leite e o frango, eles são grandes agentes de proliferação passiva de antibiótico. Então, as pessoas podem acabar, sem querer, ao comer esses alimentos, né, a adquirir esses antibióticos que vão combater e selecionar bactérias do nosso organismo. E aí que surge essa história das superbactérias, porque você tem uma diminuição das bactérias boas do organismo e uma proliferação de bactérias resistentes a esse antibiótico. Então, quando você tiver uma doença séria com uma bactéria resistente, nenhum antibiótico, seja de grande espectro ou pequeno, enfim, vai conseguir combater essa bactéria. E muitas pessoas podem vir a morrer por causa disso. E aí tem uma perspectiva, inclusive, da OMS, que fala daqui uns 20 anos, 15 a 20 anos, o maior problema da humanidade não vai ser pandemia, vai ser as superbactérias. Vai ser o que vai matar mais as pessoas no mundo inteiro. Justamente por esse acúmulo de antibióticos que você vai tomando passivamente ao longo da sua vida. Então, esse eu acho que é o A ponto-chave. próxima, já estão cantando de novo, né? Assim como o Dr. Gregory em 2008 cantou a bola dessa pandemia de agora, os de agora estão cantando a bola da pandemia da superbactéria daqui a 15, 20 anos. Vai acontecer, se a gente não mudar. A indústria já está se mexendo, né? A grande indústria acaba se mexendo e tal, porque eles não querem, eles querem fechar as portinhas, não querem ser atacados, né? Então eles estão tentando se mexer. Mas como você falou, a lógica ela é comercial, ela é custo-benefício. Então, o Exato. antibiótico é muito barato. Então, a lógica é a comercial, é a econômica. Então, eles dão Uhum. mesmo, ali dão na aguinha, né? Você vê aqueles galpões, assim, com aquelas aguinhas assim, elas vão tomando aguinha, já tá com antibiótico ali, né? Exato. Uhum. Na comida ou na água. É a maneira É. mais fácil de você manejar, porque é muita ave junta. Gente, não sei quem teve a oportunidade de ir num galpão industrial, que as aves são criadas numa cama, né, de serragem. Gente, aquilo é absurdo, assim, é cocôzinho em todo lugar, elas se misturando entre elas, assim, se sujando. E não tem como você criar um ambiente estéril para esses animais. Eles são animais, eles têm hábitos que teriam um pouco desses hábitos que teriam na vida, e eles tentam fazer esses comportamentos na indústria. E aí é normal essa questão do cocô ali, sabe? Só que a gente insiste em fazer desses animais comida. Só que aí a gente tem que encarar as consequências disso. Que essas doenças Um podem passar para grande, os humanos. um outro grande problema que nessa história de selecionando e trabalhando a genética deles, né, intercruzando, a variabilidade genética ficou muito pobre, né? O que Uhum. fortalece, por isso que por que a gente fala que o cão sem raça, o vira-latinha, ele é mais saudável, porque ele tem uma variabilidade genética muito maior do que o outro de raça, que foi todo É, selecionado, né? Os de exato. raça, eles são primos entre si, são irmãos. Uhum. E com as aves, com os porcos, tem acontecido isso também. A variabilidade genética está muito baixa. Então, quando pegam vírus, eles são todos o mesmo ser ali clonado quase, né? Uhum. E aí o vírus se espalha muito mais fácil, na é verdade. Eles não chamam nem de raça as aves, são linhagens. Porque já Uhum. tipo, linhagem tipo 542B, umas coisas assim, sabe? Porque é o tipo de linhagem para aquele tipo de galpão para produzir um X quantidade de ovos, ou X quantidade de quilo de carcaça. E aí a indústria compra essas matrizes, né, para reproduzir na sua própria granja. Então você já não. É uma diferença tão grande do que era o animal na natureza que já é linhagem, né? E vale centavos. Cada pintinho, se eu não me engano, é 2 centavos. Um pintinho já comercial para produção. Então, assim, é banalizar também a questão da própria vida, né? Dá um valor é, infinitamente. Como é que é a palavra? Ínfimo. Infinitamente ínfimo, exato. Para um ser que é totalmente senciente, sofre, enfim, horrível. É. E aí eu queria falar que você cita a questão da FAO, né? Que é a organização, esqueci o nome do negócio, é uma organização dentro da ONU, da Organização das Nações Unidas, que é para alimentação e agricultura, né? Maior Sim. órgão que nós temos de alimentação do mundo, né?
E você cita um trecho da OMS, da OMS, meu Deus, da Da FAO. FAO. Você pode ler, por favor? Tá aqui. Eles dizem que surtos recentes de síndrome respiratória aguda grave, SARS, e influenza aviária demonstraram mais uma vez o potencial de micro-organismos provenientes de criações de animais se adaptarem aos hospedeiros. Nas últimas décadas, muitas doenças infecciosas humanas, previamente desconhecidas, emergiram de animais, de agentes como o vírus da imunodeficiência humana, HIV, o vírus Ebola, o vírus do Nilo Ocidente, o vírus Nipah e vírus Hanta. De fato, mais de 3/4 das novas doenças humanas, emergentes ou reemergentes no início do século XXI, são causadas por patógenos originários de animais ou de produtos de origem animal. Uma grande variedade de espécies animais domesticadas, peridomesticadas e selvagens pode atuar como reservatório para esses patógenos, que podem ser vírus, bactérias, parasitas ou prions. Uhum. Então, isso aí, o respaldo científico que tem por trás disso é muito, muito grande, né? É muito consenso científico que tem por trás ali, né? O mesmo É, eu acho. consenso hoje que existe com relação às mudanças climáticas e a influência humana nas mudanças climáticas já tem por trás dessas pesquisas com relação aos vírus, com relação até a um outro consenso científico que se fala pouco ainda, que nós temos o dever de compartilhar mais, é o de que a ciência já decretou, através de inúmeros órgãos de nutrição, de que não há qualquer necessidade de nós nos alimentarmos de proteína animal. Não existe essa necessidade, né? Então já está carimbado pela ciência, né? Quem tá indo contrário tá de braço dado com os terraplanistas, com os nossos irmãozinhos aí que estão negando ciência, né? Não, né? A Exato. nossa fé, principalmente enquanto espíritas, a nossa fé é raciocinada, ela é baseada na ciência, né? Uhum. Então a gente tem Bem, que. e é importante a gente lembrar que vegetais não são reservatórios de doenças. A gente nunca pode pegar uma gripe de uma batata, de um tomate, de um feijão, porque é uma fisiologia completamente diferente. Agora, se você pensar, nós criamos animais que têm uma fisiologia muito próxima, tem como é que fala? Uma quantidade de DNA muito semelhante à nossa, né? Então, assim, as doenças, elas são muito fáceis de serem transmitidas, sabe? Nós criamos essa armadilha para nós mesmos. Essas consequências estão vindo, estão aparecendo no século XXI. Então, se a gente tivesse uma consciência coletiva, né, partindo de uma consciência individual, da gente parar de alimentar esse tipo de indústria, e criarmos um novo paradigma de alimentação apenas de consumo vegetal, a gente não vai ter mais doença, simplesmente. Essas novas pandemias não vão existir mais. Porque senão Não a gente essas está infecciosas. de passar doenças para nós. Não são reservatórios, como ele coloca aqui, né? Reservatórios de micro-organismos em potencial de patógeno. Então, assim, é só a gente realmente usar a lógica e respeitar a ciência, o que a ciência tem mostrado para nós, né? Uma coisa assustadora também, aquele Earthling Ed, um ativista maravilhoso, eles chamam ele de Vegan Jesus, Jesus vegano lá na Inglaterra, porque ele tem o cabelo comprido, assim, ele tem uma fala muito Ele é ótimo, amorosa, né? ele é muito bom. É. E ele tá junto com um movimento que chama Surge, e eles divulgaram agora um white paper, que chamam, um documento, assim, com até respaldo do Dr. Michael Greger aqui, de consultor. Uhum. E ele coloca no finalzinho uma coisa assustadora. À medida que nós estamos invadindo espaços de floresta cada vez mais, derrubando árvores, né? A Amazônia, você vê como a pressão econômica está batendo na porta, né? O Cerrado brasileiro virou. Até um aluno Uhum. meu, um tempo atrás, recentemente falou, um pouquinho antes da quarentena, assim, ele falou que ele passou de carro, assim, pela região do Cerrado ali, Goiás e tal. Ele descreveu como um deserto de soja aquilo ali. Para É. todo lado que ele olhou, 100, mais de 100, 200 quilômetros que ele dirigiu, era soja dos dois lados. Então, o que acontece? Ali era árvore, ali era né, uma vegetação tal. E aí tinha ali os insetos que viviam ali, os animais que. Todo um equilíbrio, todo um ecossistema, né? Na Uhum. medida em que nós estamos mudando isso, nós estamos mexendo de tal forma, a malária, a febre amarela, isso, Uhum. isso tudo está lá em potencial para surgir na gente. E nesse documento, como eu estava falando,
eles estimam, isso o governo americano, chama o Centro de Controle de Doenças, o CDC americano. Dizem que Sim. tem por volta de 700 mil a 1 milhão de espécies virais desconhecidas da humanidade que estão lá no meio da mata lá. À medida que nós Uhum. fomos lá bater na porta e despertar isso aí, pensou 1 milhão de vírus potenciais que nós não conhecemos, o nosso organismo não conhece. Uhum. Qual a porcentagem desses que vão representar um risco iminente mesmo para a gente? Né? Vírus que estavam em equilíbrio com esse ecossistema, né? E Lá que sim, nós né? não estamos, nós que não estamos inseridos nesse ecossistema, não temos defesa para isso, né? Exatamente, Nossa, exatamente. Isso eu uhum. vejo um pouco assim com muito É, realismo. É meio que inevitável, vai acontecer. Porque essa pressão uhum. econômica ela não vai cessar de uma hora para outra. E Uhum. a nossa fé vai nos sustentar. Que vai vir, vai vir. E Nos aqui, preparemos. no final, você. Nossa, minha garganta tá complicada. Você começa a falar do Missionários da Luz. Nossa, a gente tem tanto artigo mencionando missionários, né? Tô querendo reler ele É, para pegar. ele é forte, né? Muito incisivo, né? A forma como o É, Alexandre descreve, né? e aí, você gostaria de explicar por que que você colocou esses trechos específicos do Missionários? A gente até pode ler também. É, é basicamente para mostrar como a literatura espírita já vem nos alertando, já vem nos mostrando, né? Todo o erro que nós estamos incorrendo e Uhum, mostrando até que numa ótica mais espiritual, a gente está falando muito de ciência aqui, né? Mas tem toda a questão da ótica espiritual de como esses eflúvios, essas emanações ali de sofrimento, de dor, essa energia pesada da morte dos animais dos matadouros, como isso alimenta os nossos irmãozinhos ainda em inferioridade, né? uhum, E então o Alexandre mostra de forma bastante explícita isso aí, chamando, são uhum, os vampiros mesmo, é um processo de vampirismo, né? Eles sugam essas energias dos animais em sofrimento, na morte ali, do sangue. E ele faz até um paralelo para a gente mesmo aqui, ao consumir essas energias inferiores, a gente acaba uhum, dando abertura para sermos vítimas, né, e sofremos ataques. Né? As obras tem uhum. mais de uma referência que eles mostram isso, né? Tem uma que não me lembro agora de cabeça, que acho que talvez da Joana também, que ela diz que quando a gente expandir o nosso amor, a nossa compaixão, e nós passarmos a amar de forma mais equilibrada toda a natureza, as plantas, os vegetais, nós atingiremos ponto na nossa espiritualidade, da nossa compreensão do todo, que a gente não tem ideia. A gente não faz É, ideia, segundo esse trecho, de como a uhum. nossa espiritualidade, de como a nossa compreensão do todo vai se expandir. Porque a gente vai estar se ligando com uma faixa de vibração muito mais elevada. Lá Uhum. na, Nossa, na SEAMA, a gente viu da Sandra, né, lá na SEAMA, ela dizer que lá já, nos trabalhos lá da SEAMA, quando eles têm que fazer cirurgias nos bichinhos lá muito mais delicadas, eles são todos veganos lá, por ordem da equipe espiritual. Deram um sim. ultimato neles lá. Só que, mesmo sendo veganos, nos dias de trabalhos mais delicados e que exigem energia Sutil. uh, uh, mais sutil, eles têm que se alimentar de alimentação viva, alimentos germinados, crudívoro. Né? Então você vê É, que nos trabalhos de desobsessão de espíritos vampiros, de matadouros. É porque eu lembro desse trecho, ela falando assim que tem o trabalho com os animais e tem um dia, acho que na quarta-feira, que eles fazem uma sessão fechada de trabalho mediúnico, de desobsessão justamente desses obsessores dos animais, dos matadouros. E esses são espíritos que eles se afinam muito com a energia dos animais, dessa dor. Então, carne nem pensar, né? Por isso que eles são todos veganos, independente do dia do trabalho. Mas eles precisam de uma carga de energia vital que só as plantas crus, né, que são do crudivorismo, da alimentação viva, germinada, que produzem um potencial de energia fluídica ali, né, de energia vital que alimenta esses seres para que eles consigam sair desse ambiente de dor, né, dessa energia pesada para conseguir se ligar mais à luz. Eu acho que é um trabalho maravilhoso, né, e faz todo sentido.
Você vê como é, está conectado, né? Essa questão energética é muito, muito importante. O nosso alimento, ele é tudo para a gente, né? Uhum. Nesse estágio evolutivo que a gente depende muito ainda do alimento físico, quanto Aham, mais a gente é, puder utilizar, quanto mais a gente puder caminhar nessa direção da alimentação ajuda. viva, né? Com, Uhum. com mais prana, né? Fazer Mais, um dia por semana, né? Fazer uma é, segunda-feira cru, um em desafio, breve, né? né? Pra gente. É, exatamente. Começar Eu preciso para ir nessa desintoxicar caminhada também. também. Uhum. É, no final, você coloca uns questionamentos. Ah, só uma coisinha, a gente falta 4 minutos para fechar a live, essa live. Eu queria fazer um bate-papo com o pessoal. Então, pensei da gente continuar mais uns 15, 20 minutos numa segunda live, para a gente interagir e tirar algumas dúvidas. Que eu vi que o pessoal está falando bastante coisa, mas a gente não conseguiu parar para ler. Então, se puderem, na segunda live, mandarem novamente os questionamentos, reflexões, a gente quer interagir um pouquinho com vocês. A gente promete que não vai passar de meia hora. Não vai ser longa a segunda, só para realmente fechar o tempo. E no final, você coloca, então, questionamentos que eu até coloquei na divulgação dessa live, né? Você coloca assim, que a partir da questão dos alertas dos nossos instrutores espirituais, cabe nos questionar qual a nossa contribuição para essa pandemia que agora nos acomete? Em que medida somos, cada um de nós, responsáveis pela destruição do nosso meio ambiente e pela forma como nossos irmãos menores têm sido tratados neste planeta? Através de nossos hábitos de consumo, quais práticas temos financiado? Podemos escolher fazer diferente e, com isso, passar a influenciar nossos irmãos e irmãs a seguir nosso exemplo? Então, assim, eu achei maravilhoso. Necessita também Gandhi, falando que a mudança que temos que ser a mudança que queremos ver no mundo, né? Tá aqui, ó, Gandhi. Olha aqui, ó, na minha camiseta. O Você tá Gandhi com fofinho. Gandhi? Dá uma levantadinha, assim, que não dá pra ver por causa dos comentários. Consegue levantar? Vê o que ele tá falando. Ô, meu Deus do céu. Tá ao contrário, eu não consigo ler. O que que tá escrito? É. A grandeza de uma nação pode ser julgada pelo modo que seus animais são tratados. É uma frase dele, atribuída a ele. Nossa, maravilhoso. Pacifista, né? Total, né? E você deixa, então, a última citação, que é do Emmanuel, né? Que o planeta não é um barco desgovernado. As coletividades humanas costumam cair em desordem, mas as leis que presidem aos destinos da casa terrestre se expressam com absoluta harmonia. Essa verificação nos ajuda a compreender que a Terra é a vinda de Jesus. Aí vemos-lo trabalhando desde a aurora dos séculos e aí assistimos à transformação das criaturas, que de experiência a experiência se integram no divino amor. É muito linda essa passagem. Ela é do Pão Nosso, capítulo 23. Então, É pessoal, confiar, falta né? um minuto para Confiar cair sempre. essa live. Vamos retornar, tá bom? E, Breno, tá, a tua imagem para mim ficou um pouquinho cortada. Não sei se você indo para um lugar que é mais perto do roteador de internet, talvez fique melhor para essa segunda live. Tá bom. Porque a voz não cortou, mas a imagem às vezes ficava meio. Ai, meu Deus, você vai tocar? Vai fingir Corta, que vai. Nath! Corta! Corta! Derruba, Nath! Gente, eu não toco nada, eu não toco nada. Eu sou músico frustrado. Na próxima eu prometo. Cortou. Sai, fecha. Até daqui a pouco, já voltamos, tá? Beijo. E aí, Breno? Quanto tempo, né? A gente não Tava se vê. tocando aqui, tava rolando o maior som aqui, mas agora foi. Agora Angelical. Gente, eu queria pedir desculpas porque, assim, o meu celular, ele tem um problema que eu não sei. Pra mim fica ok, mas pra vocês, às vezes, a minha testa, o negócio fica aqui, ou às vezes fica aqui, ou às vezes eu fico só com essa parte de cima, então eu nunca sei. Se puderem sempre me ajudar com esse enquadramento, eu acho que é o formato da tela do meu celular que me ilude. tá dando pra ver ótimo. Tá linda, Nath. Mas às vezes pra você também fica ruim. Tem que ver o pessoal que tá assistindo, né? Não desmerecendo, óbvio. Nossa, menina, foi difícil achar uma capa pra ficar bonita, viu? Ou eu tô séria, ou eu tô falando, ou a gente tá fazendo careta. Eu nunca consegui fazer pra ficar bonitinho, assim, nós dois sorrindo. Aí ficou uma lá, mais ou menos. Por isso que eu demorei um pouquinho pra voltar. Pessoal, eu acho que não tem o.
Eu tenho que descobrir como é que eu faço para colocar o negócio para perguntas. Tá cortando a testa? Ai, meu Jesus. Tá vendo? Ô, Breno, você não é um bom parâmetro. Rapaz, Melhorou, gente. Se é muito perto também, me ajudem, por favor. Obrigada, tô linda. A Karina falou. essa é fã, essa é fã. É do fã-clube. A gente precisa massagear minha vaidade. Então, assim, não tem um negocinho certinho para perguntas, mas então mandem no comentário mesmo. Oi, Ju, daqui a pouco eu vou ficar assim, ó. Mas aí fica ruim para vocês, meu Deus do céu. Esse melhorou, A Juliana tá criatura? precisando de óculos, não liga não. Ah, Pois não, é, aliás, ela tem óculos, é que tem que trocar. não sei se eu ficar mais assim, mais para trás. Gente, vão me ajudando, por favor. Não sei se o celular de cada um também é diferente, mas não gosto quando fica ruim assim na gravação depois, fica chato. Enfim, estamos com 22 pessoas, a gente estava com 30 e alguma coisa. Então é normal que algumas pessoas não voltem mesmo. Então podem ir mandando as questões, as dúvidas que a gente vai respondendo na medida do possível. Acho que esse Obrigada. assunto é uma coisa mais técnica, né? Então, acho que, não sei É, se... A gente acabou falando mais de ciência do que de uhum. espiritismo, né? Eu achei que falava É, assim, né? Não achei tão assim. Porque, assim, o equilibrando, né? espiritismo, ele é ciência também, né? Então, falar de ciência é falar de Claro, espiritismo. A gente sim. precisa acompanhar o desenvolvimento da ciência, senão a gente está sendo contra Kardec, né? Contra a própria Sim. doutrina. Não sei se alguém mandou. Só estão falando da minha testa aqui. Que maravilha. Sua testa está roubando as atenções. O Padre Paulo tá aqui, meu Deus do céu. Ele fez várias colocações, eu dei uma olhadinha por cima, e eu até esqueci que eu ia falar uma coisa baseada num comentário que ele fez, né? Que ele falou da Amazônia, sobre a destruição. E eu queria comentar que a gente tem hoje um ministro que é um verdadeiro antiambientalista, né? Ele trabalha a favor do MAPA, que é o Ministério da Agricultura e Abastecimento, nosso ministro do Meio Ambiente, que é o Salles, Ricardo Salles. E ele realmente foi uma colocação ali baseada na Tereza Cristina, né, que é a nossa ministra da Agricultura, da Pecuária, que falou assim, vamos colocar aí um fantoche para a gente continuar explorando e fazer um desmonte, né, que é o que está acontecendo no nosso IBAMA, em vários órgãos assim de fiscalização da destruição da Amazônia. Enfim, está acontecendo um verdadeiro desmonte. E uma coisa que eu vi de uma jornalista, né, a Vicky Gandela, até falo para vocês seguirem ela, que ela é maravilhosa, jovem, assim, recém-formada em jornalismo. E o trabalho de conclusão de curso dela foi justamente sobre o governo, o Ministério do Salles, né? Sobre o que ele tem feito desde que ele assumiu a pasta do meio ambiente. E aí ela coloca que justamente no momento de pandemia, teve a questão que vazou o áudio, né? A O vídeo da entrevista, né? reunião. Isso, obrigada, falando para deixar passar a boiada, enquanto toda a imprensa está voltando o olhar para a pandemia, deixar passar a boiada, ou seja, deixar as leis que fiscalizam a questão da destruição da Amazônia ficarem mais flexíveis, inclusive a da Mata Atlântica, né? E isso é uma coisa muito bizarra e contraditória, porque quando você desmata e destrói o meio ambiente, você está fazendo exatamente isso que a gente colocou, né? Você está proliferando que esses vírus entrem em contato conosco com mais facilidade e gerem mais pandemias. Então, uma coisa tem a ver com a outra. Não dá para a gente simplesmente achar que dá para focar só numa coisa e destruir a causa principal disso, né? Então, mais um ponto que a O que a gente teria gente que viu, colocar. né? Teve um surto de febre, foi febre amarela, né? Que todo mundo saiu tomando vacina, né? Foi o ano retrasado, né? Por Passei causa por da cento. tragédia de Brumadinho, né? Foi. E isso mexeu com todo aquele ecossistema. O Uhum. Ailton Krenak fala muito disso, né? Aliás, quem não viu a live do Trigueiro, se vê a gente, ó, crush, Nosso crush. o Trigueiro, o Trigueiro tem feito um trabalho maravilhoso. Ele como espírita palestrante também, né? Ele não poupa palavras para falar do que está acontecendo, né, no Ministério do Meio Ambiente e tal. Uhum. E ele fez uma live com o Ailton Krenak, uma coisa belíssima, belíssima, que Maravilhoso. marcou. Nunca me esqueço daquela live mais, nunca mais vou me esquecer daquele finalzinho que ele falou, né, sobre veganismo, né? Quem Foi. não viu, vai lá no YouTube do André Trigueiro, ou no Belíssimo. próprio Instagram dele aqui, tá lá gravada
a live. Maravilhoso, maravilhoso. Então, aquilo que aconteceu ali, né, com aquele surto de febre amarela, é o que está em potencial de acontecer, né? Por isso que a gente falou na live anterior, com esses 1 milhão de vírus potenciais que estão lá escondidinhos lá no meio da Uhum. floresta, vivendo em simbiose ali, em harmonia, e que Equilíbrio. a hora que vier para o lado de cá, a gente está indefeso, né? A gente vai estar simplesmente colhendo o que a gente vai estar plantando, né? Totalmente. Uma coisa linda Justo. essa prática eu não me esqueço que o Krenak falou, que ele aproximou da câmera, você lembra, Nath? Você viu, né? Chegou a ver a live? Ainda não. Uhum. Ele Não, assisti. aproxima assim da câmera, mas na hora que ele tá falando que como eles tratam com as crianças, né, na tribo, um Uhum. menininho tinha botado fogo na toca lá, Uhum. e, e aí ele chega, se aproxima da câmera e olha no olho assim do menininho e fala: Você se esqueceu de quem você é? Né? Volta para casa, volta para casa. Alguém precisava olhar no olho, assim, com amor, com compaixão, no olho desse ministro. Uhum. Irmão, você se esqueceu de quem você é? Volta para casa. O que você está fazendo? Você está indo contra si mesmo. Não faz isso. Volta. E aí, Uhum. num arrobo de fé, né, num milagre ali que a gente puder causar, ele dá uma despertada, né? Quem sabe? Uhum. O Murilo Murilo estava lembrou falando que aqui. no Ártico, né? Isso, que o derretimento pelo aquecimento global vai liberar muitas bactérias e vírus desconhecidos. Eu estava lendo sobre isso mesmo, porque são vírus e bactérias que eram ainda da era do gelo, né? E aí a gente está fazendo todo esse degelo, né? Esses vírus todos estão parando nos mares, estão sendo levados para as cidades e são completamente desconhecidos. Então a gente não tem a menor ideia do que pode acontecer também. Não é só uma questão de confinamento pura e simplesmente dos animais, mas uma relação errada com relação a todo o nosso ecossistema. A gente às vezes esquece, bem exatamente o que você falou. A gente esquece que nós fazemos parte da natureza, nós não estamos à parte. Fazemos parte desse ecossistema que é a Terra. E somos, na verdade, uma grande praga que se infestou no mundo inteiro e destrói aonde passa. Esse livro fala muito bem sobre isso, para quem não viu na outra Sapiens. Ele fala muito de como o Homo sapiens, né, a nossa espécie, destruiu todas as outras espécies de Homo, né, que também eram outros seres humanos, o Neandertal, por exemplo, né. Aonde a gente foi extinguindo essas outras espécies, não tiveram chance. E nós fazemos isso também com a fauna, com a flora. É uma coisa assim curiosa, né? A gente pensar que a espécie, digamos assim, eleita para abrigar o princípio inteligente em estado hominal, em estado racional, entre aspas, é uma espécie tão destruidora, né? E nós É, construímos isso. tem três grandes ameaças que estão a janela de oportunidade. Tem uma coisa que eles dizem que é a janela de oportunidade. Se a gente não agir durante aquele período estabelecido, a janela fecha. Uhum, E já tem muitas delas se fechando. São três grandes ameaças que estão, para mim, minha visão realista não é pessimista. Realista, já não temos mais como escapar em alguma medida das consequências. A mudança climática, ela vai vir em maior ou menor grau, então que nos preparemos. Essa potencial de vírus adormecidos e as superbactérias. Todas as três, por teimarmos e não ouvir as mensagens, né? Por não colocar a nossa compaixão e o nosso amor em primeiro lugar. Elas vão uhum, vir. Então, assim, enquanto espíritas, estar preparado, ter consciência que isso vai acontecer, uhum, fazer a nossa parte, fazer o melhor que nós pudermos em nós mesmos e nos que nos cercam, o quanto que a gente não influencia, né? Eu, graças a Deus, tive essa bênção de influenciar minha mãe, duas irmãs, que já estão veganas ou fortemente caminhando, o tanto que a gente não faz diferença, ainda que pequenininho, tanto que a gente não muda né, o microcosmo ali ao redor da gente, né? E de qualquer uhum. forma, como a gente acredita, a gente é espírito imortal, o que vier a acontecer nunca vai ter o potencial de destruir o que nós somos. Né? Pode causar grandes desastres, pandemias, né? Uhum. E eu acho que inevitavelmente vão acontecer, vão ser parte dessa transição É, planetária, não porque estava programado, porque nós plantamos exato. isso.
Né? Exato. Então, é ir trabalhando, fortalecendo a vida interior, tentando trabalhar essa grande chaga da humanidade que todos os espíritos nos contam, que é o nosso egoísmo, que é o que deu Uhum, origem a tudo isso que nós, né, estamos uhum, vivendo. Tentar extirpar o máximo possível da violência em nós. À medida em que você trabalha diminuição de violência, mudando a sua comunicação através da comunicação não violenta, que a gente fala muito no MOV, né, a CNV, uhum. tentando expandir a sua compaixão para todos os seres, você vai trabalhando essa sua violência, você vai diminuindo, na medida do possível, as nossas limitações, o egoísmo. Uhum. E aí nós estamos nos preparando que seja para um próximo que virá, não sei o que vai vir depois de todas essas três ameaças aí, né? A Ju tá lembrando aqui que nós somos reencarnacionistas, então a gente não tem que pensar pura e simplesmente nas próximas gerações. Nós seremos as próximas gerações, voltaremos para este planeta. Né? Se a gente Sim, não tiver numa condição pior de ter que ir para um planeta numa condição mais atrasada, né? Mas se a gente merecer continuar na Terra, nós seremos os responsáveis pela reconstrução de todo o mal que fizemos, que fomos responsáveis no passado. Né? A gente não pode também achar que a gente é santo nessa vida, por termos hoje essa claro. consciência. Né? Muitos de nós contribuíram para que a gente tivesse uma fé voltada para crenças materiais, para um desenvolvimento de tecnologia voltada para uma coisa belicosa, violenta, né? E que aumentasse essa tribulação entre as nações, que gerasse guerras. Então, assim, nós não estamos na melhor situação possível, mas herdaremos este planeta, e o planeta de regeneração é um planeta de reconstrução, de equilíbrio entre o bem e o mal, para que a gente, depois de um período de regeneração, quando a gente fizer a transição para o mundo de todos, aí sim nós estaremos num planeta regenerado completamente, né? Que isso é em tudo a Yeah. palavra regeneração. Uhum. Deixa eu ver se tem alguma questão aqui mais. Se a chaga da humanidade já existe, como controlar? É uma pergunta do Antônio Batista. O que será que ele se referiu exatamente, né? Acho que é questão Esse egoísmo. do orgulho, do egoísmo que nós citamos. O trabalho ele é individual, né? É. Ele começa sempre pela modificação de nós mesmos. Uhum. Então é o que eu estava falando, vai trabalhando a sua comunicação, né? Uns livros maravilhosos que eu indico, que eu tenho tido acesso, muita gratidão de ter tido acesso, que é o livro, a obra do Marshall Rosenberg, que foi que criou a comunicação não violenta. Então tem os livros dele, são maravilhosos, ajuda muito a gente a modificar a forma como nós falamos, aí depois vai naturalmente indo para os pensamentos, né, as ações, você se torna uma Uhum. pessoa menos violenta. A gente não tem ideia de como nós somos violentos, né? A gente às vezes associa a violência só com a violência física, mas a Uhum. violência a psicológica ela é muito, muito grande em nós, né, na forma como nós nos comunicamos. Exatamente, a E reforma, né? De cada um. é a reforma íntima, né? Tá meio batido, né? Dentro disso, é a reforma íntima. O que é a reforma íntima? É isso, é ir trabalhando violência, é aumentando a sua compaixão, né? Uhum. Fazer uso de todas essas ferramentas que a gente tem e a gente muda o nosso mundo. E a partir daí a gente vai É. reverberando, né? E vai mudando os que estão ao redor da gente. E tem muito a ver com a psique também, né? A Joana fala sobre isso. Eu esqueci o livro dela exatamente que ela trata, mas ela diz que se a gente conseguir equilibrar a nossa natureza interna, a gente consegue reverberar esse equilíbrio para a natureza externa. Né? A gente tem uma conexão muito profunda. A gente esquece o quanto nós somos natureza, por assim dizer, né? Nós temos princípios inteligentes em cada célula, em cada átomo do nosso corpo. Quando a gente agride nosso corpo com vício, seja alimentação ou vícios qualquer, a gente está desequilibrando a nossa natureza, né? E ao desequilibrar psicamente, né, psiquicamente a nossa natureza, nós destruímos a natureza em volta, porque a gente contamina com o nosso mau exemplo outras pessoas. A gente contamina o ambiente que a gente está com as nossas emanações de pensamento. Então, quando nós decidirmos nos tornar luz, termos pensamentos positivos, sermos otimistas, espalhar o amor, mesmo que a gente não consiga ainda ter isso tão firmemente dentro de nós, mas que a gente consiga ser o que a gente gostaria que o mundo fosse, a gente vai perceber a mudança acontecendo nos nossos círculos sociais, no nosso corpo, né? Ele se depurando, ele se tornando mais saudável, nossa imunidade ficando mais forte.
né? A Nete Guimarães, ela é uma palestrante que fala muito sobre as questões das doenças psicossomáticas, né? Doenças que nós geramos pela nossa moral em desequilíbrio, doenças que nós podemos gerar em nosso corpo, inclusive câncer. E ela vai usando atributos científicos para respaldar isso, né? E eu acho que quanto mais a gente passar a ter essa consciência de que a reforma íntima, ela não é uma reforma para que eu me torne uma pessoa melhor para o meu próximo humano, que é o que a gente acaba vendo tanto, né? Não por erro, mas as instituições espíritas acabam tendo uma interpretação assim, parecida, né? De caridade apenas com seres humanos, mas quando a gente perceber que quando a gente se melhora, a gente está melhorando toda a natureza em volta, todas as outras criaturas não humanas, eu acho que o impacto é maior. Com certeza. Quando o amor em nós cresce, ele se extravasa, né? E É. uma coisa linda que eu ouvi, eu até compartilhei com o pessoal lá no Mob Social, é um Uhum. rabino. Você vê como né, o padre nos assistiu hoje, tá aí, nós estamos muito felizes da presença dele conosco, né? Ele é muito E fofo. aí é um rabino falando de amor. E também ele dá Uhum. um insightzinho muito, muito bonito, assim, que fez tanto sentido. E ele fala que ele ouviu de um garoto que ele amava peixe. Né? Eu amo Uhum. peixe. E aí ele quis dar uma lição do que é o amor. Ele falou: você não ama o peixe, você ama o gosto que o peixe dá na sua boca. Né? É. Você ama satisfazer o seu desejo por comer o peixe. Né? Uhum. Esse tipo de amor que a gente ainda experimenta, ainda, eu, você, nós estamos ainda limitados aqui, estamos tentando aprender, mas é o amor de receber. É um amor que a gente necessita receber por causa do nosso egoísmo. Né? Então, eu amo alguém muito mais pelo prazer que eu tenho de me sentir amando e ter a correspondência daquela pessoa, muito mais pela satisfação do meu desejo, né, de, Uhum. de preencher buraquinhos aqui do meu espírito ainda imperfeito, do que um amor realmente daquele que Jesus demonstrou, que é o amor que, ó, usa o meu corpo, isso aqui não faz a menor diferença, né? É Ser o amor instrumento. de dar que ele fala, né? Então o amor verdadeiro é o amor que dá sem qualquer a necessidade de receber, né? Porque você está tão pleno, está tão preenchido, que você não tem mais espaço para receber nada, tudo que você precisava você já tem. E aí só fica esse amor de dar, o amor de emanar, que é o amor que foi demonstrado pelo Mestre Maior, o Mestre Jesus. Então é É. trabalhar, claro que é de serviço para, ó, pelo menos aqui, falando por mim, muitas vidas. Mas primeiro, entender isso, trabalhar isso, se perceber. Eu amo bacon, a gente ouve demais na internet. Eu amo Bem com bacon. isso. Bacon É é uma vida vida. mesmo. É uma vida mesmo que foi morta. Perceba que você está dizendo o quê? Você está dizendo que você ama se satisfazer. Você ama atender os seus próprios desejos, né? Mas ousa por um momento a cada dia, um momento a cada semana, fazer algo por outro, fazer alguma coisa que seja esse amor verdadeiramente de dar. Oferece alguma coisa para alguém sem a menor expectativa de receber um oi. Se você der alguma coisa para alguém e esse alguém for ingrato por você, tá aí uma excelente oportunidade de trabalhar isso. Porque aí Humildade. você diz, mas eu dei e não me interessa o que ele me disse ou deixou de me dizer. Esse é o melhor Aham. exercício, né? O maior exercício que a gente pode fazer. Nossa, com certeza. Tô tentando achar aqui um trecho da Joana. Sabe quando ela fala do próximo? Eu vou tentar falar, mas é assim: ama quanto possas no caminho. É, vegetais, animais, plantas, minerais, seres humanos, que estará no fundo verdadeiramente amando a Deus. Algo do tipo. Tá no nosso É, catálogo de referência. Mas acho sim. linda essa mensagem, porque Lindo, lindo demais. gente, amar, amar, amar. Chico Xavier, desculpa, Francisco de Assis falava muito sobre amar a todos que passam pelo seu olhar, né? Pelo seu campo de visão. Então, mesmo que seja uma pessoa ainda muito endurecida, muito rude, né? Como a gente falou no nosso ministro Ricardo Salles, ele é um irmão que está perdido, não está conseguindo fazer um bom uso dessa ferramenta de crescimento que foi dada a ele, né? Então, a gente tem que sempre orar muito, sempre pedir para que uma luz recobre a consciência, ele retorne aquilo que a gente falou, né? De ser quem nós somos.
e amar toda a nossa natureza, amar quem nós somos, amar o próximo, amar vegetais, animais, todos somos próximos, né? Uma E contribuição, uma contribuição muito importante que nós espíritas temos a dar é não contribuir, principalmente nesse momento, com mais vibração é, né, de violência e de- falar. Claro que a gente fica inconformado, é da nossa natureza, mas no segundo momento, vamos nos policiar, vamos emanar vibrações positivas, de amor. Esse é um irmão nosso como qualquer outro. Ele é parte de nós nesse todo como qualquer outro. Ele está Uhum. perdido, né? Ele tá desencontrado do caminho de casa. Mas o que é mais eficiente para nós? Contribuirmos para que ele caia e se afunde mais, e vai demorar muito mais para voltar, porque vai ter que voltar inevitavelmente? Ou é Com certeza. estender a mão e ajudá-lo a Uhum. retornar? Nós Uhum. falamos de nós falamos de Gandhi, né? Gandhi é uma alma assim grandiosa, né? Tem Uhum. uma tem uma passagem assim, né? Enfim, já vi de duas fontes de que ele ainda na Segunda Guerra ele escreveu uma carta para Hitler, os dois encarnados ainda. Ele escreve uma carta para Hitler pedindo para ele, irmão, para com isso, para agora, né? Antes que seja tarde, e tal. Claro que Hitler não deu bola, deu risada e queimou a carta. Já já os dois desencarnados tem uma passagem que Gandhi muito humildemente pede a Jesus para que cuide de Hitler. Hitler estaria, segundo essa passagem, em uma prisão em Plutão, Uhum. Eu para já falo isso. até se poupar, porque foram milhões e milhões de espíritos que ele contribuiu para aquele Pode, extermínio, para né? aquele martírio todo, né? Então, até para Uhum. poupar ele das vibrações muito pesadas, isolaram ele lá em Plutão. E aí, nessa passagem, diz que Gandhi pede a Jesus, com muita humildade, que permita que ele seja o mentor de Hitler por 1000 anos, que é o período de desterro de Hitler lá. Nossa. Durante 1000 anos, e aí Jesus concedeu. Então, segundo Uhum. isso, Gandhi seria o mentor de Hitler agora, tentando trazê-lo de Aonde? volta. Qual a referência você tá falando? É um Na livro? verdade, não vi no livro, eu pesquisei, eu li essa história numa palestra, e aí eu Uhum. pesquisei, né, em Uhum. mais de uma fonte, duas pessoas diferentes dizendo. Uhum. Mas, assim, faz sentido nesse sentido de que né, essas tradições todas, e a gente só vai terminar esse estágio todo que nós estamos quando o último de nós passar pela Uhum. porta. Não adianta passar 99,99% de nós. Tem que passar todos. E aí termina esse ciclo. Porque nós somos Ah, o todos último dele, né? Uhum. unidos. Última vez. Então, vai lá buscar aquele irmão lá que se perdeu mais de todos. E traz ele logo. Porque ao trazer ele logo, a fila anda. Senão a fila para. Entendeu? Exatamente, né? Nossos irmãos evangélicos têm tanto isso, né? De espalhar essa boa nova para os irmãos, né? Isso é uma das coisas que eu mais admiro, mais admiro. Tenho muitos familiares que são, e realmente vão levar, e não com uma imposição, mas com amor, tentando levar o evangelho mesmo para que essas vidas possam ser salvas, mas salvas de si mesma, não salvas por algum motivo, né, de sair do inferno ou coisa assim, mas no sentido de ser melhor a cada dia, né, de salvar de si mesma, que é o que nessa historinha você estava falando da questão de Gandhi e Hitler, É. né? São os mais Gente, caídos, os mais perdidos é que tem que ser salvos primeiro, na verdade. essa é a lógica, né? A gente não deveria pensar o contrário. É. Pessoal, se vocês tiverem mais alguma dúvida, a gente está se aproximando de meia hora dessa segunda live, que nós fizemos justamente para interagir com vocês. Então, se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, aí a gente Foi encerraria. ótimo, foi excelente. Tô pronto para a próxima. Vai cantar? Hã? Na próxima, prometo. Não, vai cantar. Prometo que na próxima. Canta a música. Meu Deus, canta a música da Aleluia que a gente recebeu. Por Nossa, favor. vamos chamar o Leandro, né? É o Leandro, hã? Vamos chamar o Leandro para fazer também só as músicas dele, vai ficar lindo. Ele pensou uma live musical, chamar o Helder e o Leandro. Nossa, Gente, tá aí, ó. ó, Topei, convite. topei. Topei já a ideia. Live musical. Eu Vamos vou ver se eu trabalhar. baixo o Caetano aqui, ó. Baixo o Caetano. Não, e ele fala que nome sério. Gente, nenhuma dúvida.
Falem ok, alguma coisa assim, só pra gente saber se não ficou Acho que deu, tá nada. ótimo. Leia o Já artigo. tô querendo, já tô querendo vazar, Nath. Muito, Breno. Tô vendo, tá querendo fugir de cantar? Imagina que eu vou fazer esse ato de violência. Eu tô aqui nessa busca por extirpar a violência em mim e vou ferir os meus irmãos? Não. Na próxima eu volto cantor. Acho que o Leandro tá aqui. Peraí. Ah, ele tá aqui sim. É ele, é Leandro Monteiro, será que é ele? Que eu vi que o Sonho Vegano entrou, né? Que era o perfil dele. Vamos ver se Ó, é. Já feito convite, hein? Por favor, vem aqui para nos prestigiar com sua música. aleluia. Canta o aleluia pra gente. Lindo demais. Foi lindo mesmo. Breno, queria te agradecer do fundo do coração. Foi maravilhoso te receber aqui. Espero que você tenha gostado dessa Gratidão. primeira experiência aqui na nossa Foi live. ótimo. Foi ótimo. Muito obrigado por me receber. Sou seu fã, número um, número zero do seu fã-clube. Não, minha mãe, hein? Minha mãe em primeiro Ah, é? lugar. Putz, já Depois. vai me mandar aquelas figurinhas lá bravas. Gente, eu tenho figurinha da minha mãe, é ótimo. O Breno usa as caras bravas que ela faz, eu fiz figurinha de tudo. Muito obrigada a todos que estiveram conosco. Vocês tenham um final de semana iluminado, um sábado maravilhoso ao lado da família. E que essas mensagens todas essas reflexões que nós tivemos aqui possam ter tocado o coração de todos nós e que a gente possa levar essa energia gostosa para o resto da semana, tá bom? Segunda-feira agora nós vamos ter uma Move Live especial. Vai vir o Andreas Miller, acho que é assim que fala o nome dele. Ele é da Igreja Adventista do Sétimo Dia e é vegetariano, não sei se chega a ser vegano, mas dentro desse conceito da Igreja Adventista eles têm esse papel fundamental de doutrinar, não é a palavra, mas de expandir a questão do vegetarianismo para os fiéis, né? Como base. Então a gente vai receber com muito carinho ele na segunda-feira, às 9 da noite. Tá bom, gente? E essa live vai ficar disponível aqui no IGTV e no YouTube, depois nós vamos subir também. Tá bom? Beijo a todos. Fiquem com Beijos, Deus. gratidão, muita paz. Muita paz. Paz e bem, gente.